Análise das notas da atualidade é com Issa Agostinho e o Wellington Calazans. Vou cumprimentar em primeiro lugar o Wellington e desejar as boas-vindas em mais uma edição do Hora 10 e a mais uma semana também aqui de análise. Wellington, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite a você assistindo ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. Boa noite, Wellington. Vamos trazê-lo aqui também à análise das notas que fazem a atualidade desta segunda-feira. Wellington, vamos então olhar para as notas que fazem a atualidade. Eu em nota avançava aqui claramente as eleições legislativas em Portugal como primeiro assunto desta noite. Após 8 anos de governação socialista, as eleições legislativas deste domingo em Portugal marcaram então uma reviravolta política. Temos aqui a Aliança Democrática a vencer as eleições com uma margem mínima nessas eleições de domingo, pois afinal com 29,49% dos votos elegeu cerca de 79 deputados. Dorivaldo, eu considero que essas eleições de Portugal, elas tenham sido iniciadas no momento em que o governo anterior, que tinha maioria, que tinha 120 assentos no parlamento, foi praticamente forçado a deixar o governo por causa de um lobby feito pela imprensa com base numa fake news e que depois foi revelada apenas como um equívoco de troca de nomes. Mas ali o conceito de democracia já tinha sido ferido em Portugal. Ali um governo legitimamente eleito e que tinha condições de governar e que tinha maioria e que não dependia de arranjos de coligações, ele foi forçado e o presidente, no lugar de nomear outro nome, já que o partido que estava no poder reunia as condições para nomear um novo nome, ele forçou a convocação de novas eleições. Ali foi decidida a eleição em Portugal. Por quê? Porque o cenário estava em processo de mudança, com uma tendência de crescimento para o que chamam de direita e extrema-direita de Portugal, e o presidente viu isso como uma estratégia política. Por isso, convocou novas eleições, e o partido que estava no poder, agora, nessas eleições, perde bastante. Foi o grande derrotado, mas foi também o maior prejudicado. Todos aqui na Europa, praticamente, toda a imprensa europeia, comentam sobre Portugal como o país que teve o atraso da chegada da extrema-direita ao poder. Porque se você for olhar a extrema-direita com a força e o crescimento 4 vezes o número de assentos em Portugal, ela foi a grande vencedora, a despeito de ter ficado com o terceiro número de cadeiras no parlamento. Foi criado agora uma espécie de pêndulo de extrema-direita na política de Portugal, em que este partido chega, ele terá cartas na manga para definir o rumo de qualquer governo que venha a ser formado. Todos dizem que o partido que obteve a maioria, né, ele será capaz, com habilidade, de formar um novo governo. Mas o PSD. Mas ninguém diz como será essa formação de governo. Porque durante toda a campanha foi anunciado pelo partido agora vencedor que jamais faria nenhum tipo de acordo com o Chega. Mas agora a eleição já passou e o passado é ontem. Hoje já é presente e amanhã já será o futuro. Com isso, não descarto a possibilidade dessa mesma imprensa que demoniza a extrema-direita como se fosse um bicho-papão, começar a trabalhar o Chega numa perspectiva de um partido capaz de compor um governo em nome da estabilidade governativa. O que será mais do mesmo na política
aqui da Europa. A Suécia é governada por um primeiro-ministro que foi menos votado do que o partido de extrema-direita, que faz parte do governo. E esse partido moderata, que está no poder aqui na Suécia, tinha dito também que jamais iria formar governo com um partido de extrema-direita. Formou. Aí na Itália, do meu amigo Issao Agostinho, Meloni, ela é de extrema-direita, mas ela mantém as mesmas políticas dos partidos anteriores, apenas com um grito de maldade aqui e outro ali. Então, o crescimento, tem o Vox na Espanha, enfim, a extrema-direita chegou por último em Portugal, não é novidade. Na Finlândia é um governo de extrema-direita. E isso tudo por uma razão simples. A crise da Europa vai exigir governos com características antidemocráticas para que as medidas mais duras sejam atribuídas a esse tipo de características. Mas eles não são mais duros nas questões econômicas, eles não são nacionalistas como dizem ser, porque todos defendem, por exemplo, uma aliança com a NATO. Isso, por si, já é a perda da soberania, da defesa de um país. Então, Dorivaldo, fazendo análise sobre os resultados eleitorais de Portugal, eu vejo Portugal como um país que chegou atrasado com a ascensão da extrema-direita e que vai apenas confirmar o que está sendo testemunhado por todos, especialmente quem mora aqui no continente, de que a extrema-direita ela é uma extrema-direita domesticada e que tem muita raiva e muita força apenas para falar sobre imigrantes, porque é uma corda muito fraca, que pode ser quebrada porque não tem proteção. Mas a economia, as questões internacionais, as questões militares, todos esses partidos que se dizem de extrema-direita mantêm a mesma política dos anteriores. Então, eu espero que Portugal, o povo português, tenha a sorte de não ter que ver novas eleições convocadas em um ano ou um pouco mais do que isso. Certo. Mas assim, de forma muito objetiva, Wellington, já estamos claramente de acordo de que a Europa vê-se nesse contexto de expansão da extrema-direita e Portugal agora deixa de ser uma exceção e passa também assim a estar, digamos, nesta mesma linha, mas acredita que haverão grandes implicações a partir de agora também em todo este processo? Não acredito. Como eu falei a você, é apenas uma questão da crise econômica que está sendo aprofundada aqui na Europa, algo que não é novidade para o nosso público, porque eu tenho a mania de repetição, tá, nos meus comentários, o Issao também tem esse hábito salutar, de repetir a informação que é relevante, porque a economia é a base de tudo. A Europa está mergulhada numa crise por causa do efeito bumerangue das sanções aplicadas, especialmente nos países membros da NATO, contra a Rússia. Tudo que eles queriam que ocorresse com a Rússia está acontecendo com os europeus. Então, esses partidos de extrema-direita estão sendo potencializados para que cheguem com força nas urnas, cheguem ao poder ou com a maioria ou como uma espécie de fiel da balança, como eu falei no início deste comentário, para que eles possam decidir sobre questões consideradas mais desagradáveis, menos populares, né? Medidas duras contra o povo, contra o próprio país. E aí, depois esses partidos somem do cenário político, mas tudo que foi preciso no momento foi decidido em prol de uma agenda completamente antinacionalista e completamente estranha aos interesses dos países em que esses partidos estão ocupando as cadeiras parlamentares. Mas aqui, só para você tocou no assunto, eu vou concluir da seguinte maneira, Dorivaldo. O parlamentarismo europeu, nesse modelo de democracia defendida pelo Ocidente, está falido. Rishi Sunak teve 17 mil votos. 17 mil votos. O presidente do Benfica, de Portugal, deve ter tido mais votos do que Rishi Sunak. Então, isso não pode ser visto como democracia, não é? Então, esse modelo de democracia representativa, através desse leque de partidos, em que ninguém forma maioria e nenhuma agenda que foi prometida na campanha é cumprida por causa da necessidade de acordos, isso não é democracia. Isso aí é um arranjo pós-democrático e é preciso que tenhamos bastante atenção para as consequências gravíssimas que
este fenômeno certamente irá trazer. Wellington, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa começa a ouvir amanhã os partidos políticos e coligações que obtiveram a representação parlamentar. O que é que se pode antever aqui destas audições? Bem, ele vai tentar convencer os partidos sobre a necessidade da formação de um governo o mais rápido possível para evitar que um problema político seja aprofundado, incapacitando o próprio presidente de formar um governo, de indicar um novo governo, nomear um novo governo, é assim que fala, né? Nessa luta do parlamento como presidencialismo de Portugal. Então, agora tem um fenômeno aqui muito interessante, Dorivaldo. A Bélgica, né? Ela fica 2 anos sem nomear um governo, a Áustria 10 anos sem nomear um governo, porque, como eu falei há pouco, esse modelo parlamentar está bastante questionado por aqui, a incapacidade de formar o governo. Então, o presidente de Portugal, ele vai ter um trabalho de relações públicas entre o Chega e o partido PSD, que ficou em primeiro lugar, e vai tentar dizer, olha, o que você falou na campanha ficou para trás. O importante aqui é que você busque elementos para a formação de um governo mais rápido possível. E eu acho muito pouco provável e bastante arriscado que o PS aceite formar um governo com o partido que obteve maioria. Por uma razão simples, Dorivaldo. Se houver o fracasso de um governo em que os 2 primeiros estão unidos, o que ficou em terceiro de fora, nas próximas eleições, esses 2 primeiros somem do cenário político, dando um poder total ao partido que está hoje em terceiro, que é o Chega. Então, o presidente de Portugal vai trabalhar como relações públicas, respondendo diretamente à sua pergunta, mas não vai ser fácil compor um novo governo diante desses resultados que foram anunciados das eleições em Portugal. E ele apenas está colhendo aquilo que plantou quando antecipou as eleições, no lugar de ter permitido que um partido que tinha maioria e conforto para governar pudesse substituir aquele que pôs o cargo, em disponibilidade, até que as investigações fossem concluídas. Então, é isso que eu tenho para falar. Não vejo um cenário tranquilo na política de Portugal. Wellington, vamos aqui também ouvir-te à volta deste assunto. É um caso que nos leva mesmo a usar uma expressão emblemática e muito usada, pelo menos cá em Angola, nem com pedido do Papa isto avança. Dorivaldo, pedido do Papa já tinha sido feito lá atrás. Não é? O Papa apenas renova o pedido diante certo. de um cenário já consolidado de derrota. Exato. A Igreja Passamos Católica, aqui, e o colega Agostinho foi muito feliz quando resgatou 1939, muito feliz mesmo, porque a Igreja Católica ela tem uma capacidade muito grande de antever, de se antecipar em relação aos fenômenos históricos contemporâneos. Não é? Eu tenho um amigo militar lá no Brasil que ele costuma me dizer que a Igreja Católica está 50 anos à frente dos acontecimentos. Então, com base nisso, os alertas feitos pelo Papa, eles são alertas que não são novidades, na verdade, para, por exemplo, o nosso público aqui. Quantas vezes nós falamos aqui sobre a necessidade de reconhecer o recuo como uma estratégia de guerra para que o diálogo fosse promovido, não é verdade? Porque o que está acontecendo hoje é uma escalada nuclear. É uma escalada de uma guerra entre potências, na medida em que a Alemanha ameaça ajudar a Ucrânia com armas de longo alcance, na medida em que a França, através de Emmanuel Macron, fala sobre o envio de tropas, e outros países
especialmente membros da NATO, começam a falar sobre o aprofundamento deste conflito. Então, o Papa Francisco foi de uma felicidade muito grande. E quando eu disse que não era uma novidade o Papa ter falado isso, é importante que logo nos primeiros meses da guerra, e é importante resgatarmos isso, que foi em maio de 2022, o Papa Francisco sugeriu que a expansão da OTAN tivesse sido a principal razão, o principal catalisador para o trágico conflito que está em curso desde então. Então, Dorivaldo, isso também é uma capacidade de análise fria, distante e que tem uma única preocupação: a tentativa de pavimentar caminhos para um acordo de paz. O Papa Francisco, ele foi muito corajoso, como o colega Issal falou, é verdade, é muita coragem ele chegar para o Volodymyr Zelensky e sugerir que ele erga a bandeira branca, que é a bandeira da paz. Né? A paz não pode ser vista como uma rendição. A paz, ela tem que ser vista como um gesto de solidariedade com os seus. Não é? O povo ucraniano tem sofrido demais. Chegou o momento das autoridades políticas da Ucrânia dizerem não àqueles países que estão incentivando esses governantes e militares ucranianos a máxima até o último ucraniano, porque vai chegar, já está chegando até o último ucraniano. As imagens recentes que nos chegam da Ucrânia são imagens de jovens que estão sendo caçados nas ruas e atirados de qualquer maneira no campo de batalha. Isso é realmente muito cruel, e o Papa Francisco fez um apelo de paz. Paz essa que é o nosso grande coro aqui no programa, não apenas aqui no Hora 10, mas em toda a televisão pública de Angola, até porque Angola tem um exemplo recente de paz e que tem sido referência positiva e que tem influenciado positivamente outros países. Então, temos que louvar mesmo aqui essa iniciativa do Papa e lamentar as palavras de desprezo por parte dos ucranianos, em especial o Volodymyr Zelensky. Vamos ver se o Wellington tem o mesmo entendimento, Issal, porque pronto, Biden avisa a Netanyahu que o ataque a Rafah poderia se configurar numa linha vermelha, mas, ao que tudo indica, Netanyahu parece estar na contramão e poderá continuar com o seu plano de invadir Rafah. Mas nós queremos também aqui ver qual é a opinião do Wellington à volta deste ponto, que parece discordante, não é? Sim, olha, apenas parece, porque o que foi dito por Joe Biden foi destacado como discordância apenas por uma necessidade pré-eleitoral, não é? Do Joe Biden, que está dividido entre atender à demanda da opinião pública norte-americana, que reprova a ação de Israel contra o povo da Palestina, e, ao mesmo tempo, ter que agradar aos patrocinadores de sua campanha, que são, na maioria, esmagadoras sionistas, que apoiam Netanyahu. Então, entre a cruz e a espada aí, né, Joe Biden fica tentando equilibrar. Mas a grande notícia do que foi dito por Joe Biden é que não haverá linha vermelha, porque a defesa de Israel é muito frágil e que os Estados Unidos irão apoiá-lo incondicionalmente. Essa é a notícia. Estados Unidos apoiam incondicionalmente o avanço de Israel contra o povo da Palestina. É esta a grande notícia, que ficou contada de outro jeito, no meio da verdade que foi iniciada, por uma questão de ajuste de linguagem eleitoral. E como nós estamos aqui mais preocupados em evitar o massacre do povo da Palestina do que ficar nesse jogo de marketing e propaganda entre Biden e Netanyahu, nós temos que denunciar que os norte-americanos apoiam, através do seu presidente, Joe Biden, o avanço de Netanyahu contra o povo da Palestina. É esta a notícia. E com isso, nós estamos entrando no Ramadão, não é? E
essa guerra pode ganhar uma proporção muito perigosa, porque as questões religiosas, que ainda não foram invocadas até aqui, elas são aprofundadas nesse período de jejum, reflexão e oração por parte dos muçulmanos. E essa situação, ela está ganhando um corpo muito perigoso. E se a guerra regional é um projeto, esse projeto está subdimensionado, porque uma guerra regional, nos moldes religiosos, ela tenderá a ser uma guerra de proporção mundial, Dorivaldo. E aí é que está o perigo. Portanto, falar sobre uma eventual discordância entre Joe Biden e Benjamin Netanyahu, quando os norte-americanos ratificam o apoio incondicional a Israel para o avanço contra civis inocentes, especialmente mulheres e crianças, não temos a notícia aí, temos a notícia realmente em consequências trágicas de um genocídio que a África do Sul denunciou também e que está em curso. Vou agora pedir aos dois para que em 2 minutos cada olhemos de forma muito breve para esta celebração do 20º aniversário dos atentados da bomba em Madrid, que em 2004 acabou por fazer 192 vítimas e são, portanto, pessoas de 17 nacionalidades que foram, digamos, assassinadas há 20 anos. Nós vamos, portanto, olhar aqui para, de forma muito resumida também, Wellington e Sal, em 2 minutos cada um, para esta data que acaba assim por se configurar também no Dia Europeu das Vítimas de Terrorismo. É pelo Wellington que nós vamos começar aqui também com este assunto. Pois é, Dorivaldo, são 20 anos, como você falou, um número expressivo de mortes. E a Espanha, que desde os anos 60 foi marcada aí por grandes acontecimentos ligados ao terrorismo, né? Desde os movimentos pró-independência catalão, através do ETA e outros que foram observados ao longo da história, nós temos que lamentar que aquele episódio que agora não podemos dizer que comemora, né, porque isso não há razões para comemoração, mas que é lembrado, esse episódio que é lembrado com muita dor por cidadãos de mais de 5 nacionalidades que perderam as vidas, em maioria, obviamente, absoluta da Espanha, porque foi um acontecimento dentro do solo espanhol, mas, Dorivaldo, que é algo que realmente devemos lamentar e que o povo espanhol jamais irá esquecer. Portanto, essas pessoas são vítimas que levam todo mundo a uma reflexão sobre os limites, né, das disputas entre interesses opostos. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Um grande abraço, Wellington.